Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de outubro de 2016, quinta-feira. Esse é o verbete de número 3.898. Ele tem 7 páginas, 68 logias e 16 máximos. O tema é autorreeducação paradireitológica, dentro da especialidade cosmoeticologia. Quem escreveu esse verbete é a professora Eni Soares, nossa veterana aí do voluntariado. A professora Eni é graduada em Direito, especialista em Direito Civil, Processual e Tributário, mestre em Integração em Relações Empresariais, brasileira, natural de Campo Grande, voluntária da Conscienciologia desde 1991, professora da Conscienciologia desde 1996 e tenepsista desde 2002. Então vamos lá. A autorreeducação paradireitológica é a prática permanente, autoeducativa, autoconscientizadora e transformadora, fundamentada no respeito ao outro e no autorrespeito, alicerçada no paradireito, na conduta cosmoética e no parapsiquismo interassistencial, com vistas à aquisição de conquistas desafiadoras da própria evolução. O holopensene pessoal da autorreeducação paradireitológica. O holopensene pessoal da autocosmoeticidade, a autopensenidade sadia promovida pela organização das energias conscienciais, a autopensenidade mental somática, a autopensenidade da deslavagem cerebral e paracerebral, o holopensene da fraternologia, os neopensenes da reeducação, a autorreeducação paradireitológica, a prática paradireitológica pela repetição de atos, atitudes e comportamentos cosmoéticos. O aprendizado paradireitológico iniciado desde a infância. A transmissão de valores éticos transmitidos pelos pais. A escolha profissional retificada. Os ordenamentos normativos ético-jurídicos orientando os comportamentos em sociedade. Os conflitos inerentes ao dilema profissional ético e não ético, o autoesforço superando injunções e contingenciamentos na atuação responsável. E por aí vai, a fatologia tem mais de 20 linhas. Na parafatologia, a autovivência do EV profilático enquanto gazua da percepção cosmovisiológica, a parapercepção dos bastidores extrafísicos da assedialidade influenciando decisões, a parapercepção do amparo extrafísico norteando a escolha da melhor solução para todos, a assistencialidade manifesta dos amparadores extrafísicos à consim desatenta às sutilezas cosmoéticas, a exteriorização das energias de padrão homeostático higienizando os ambientes, a prática da TENEPS, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, chamando a atenção sobre determinada questão. E aí na divisão da argumentologia, no tópico recursos, na página 17, ela elenca aqui 2 recursos paradidáticos a partir da autoexperimentação, que são os recursos paradidáticos multidimensionais e os recursos mentais somáticos traforistas. E no tópico eficácia, ela comenta que a autorreeducação paradireitológica poderá ser aferida pela eficácia do aprendizado ou reaprendizado, mediante verificação de ocorrências, a exemplo das 15 listadas em ordem alfabética a seguir. Vale a pena dar uma olhada nessa listagem. Em remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Ampliador da consciencialidade, autoincorruptibilidade, exercício do paradireito, paradireitologia e reeducação para a paz. A autorreeducação paradireitológica faculta a compreensão profunda da cosmoética, a vivência da qualificação energética, habilitando a consim às tarefas interassistenciais lúcidas. Você já vivencia a autorreeducação pelos princípios paradireitológicos? Quais os ganhos evolutivos já obtidos? Reflete sobre a importância de contínua autorreeducação? Na bibliografia específica, ela traz 10 fontes bibliográficas e uma fonte da web. E agora a mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos erro, acerto, direito, educação, reaprendizado, sociedade, reciclagem, autoavaliação, autoconhecimento e autorreeducabilidade.
Para-leis, compreensão, neoparadigma, autoenfrentamento, para-conhecimento, para-percepciologia, megafraternologia, cosmoeticologia, para-pedagogia e metodologia. Questionamentos. Agora, antes dos questionamentos, Eni, vale a pena você contextualizar o que te motivou para fazer esse verbete, o que te inspirou, por favor. Bom, eu gostaria de estar escrevendo, a ideia surgiu assim, eu gostaria de estar escrevendo sobre a minha atividade, o que eu aprendi com a minha atividade profissional, né, como advogada. Então, fazendo uma análise sobre isso, levantando aquilo que eu vivenciei, só que eu não sabia qual seria o título, né? E aí, durante a verbetografia, o programa de verbetografia, me foi sugerido esse tema, que foi um desafio muito grande de você estar falando sobre a paradireitologia, né? Embora a gente tenha uma vivência prática, a analogia, a correlação com a vivência paradireitológica, né? Então, isso aí foi um desafio para mim. Me fez estudar bastante sobre paradireitologia, ver tudo que foi escrito, né, pelo professor Valdo a respeito, e foi assim gratificante no sentido de eu poder estar aprendendo um pouco mais e estar me reeducando ainda um pouco mais em termos da paradireitologia. Muito bom. Agora, em parafatologia, por favor, na página 14, segunda e terceira linhas. Por favor, comentar fazendo um contraponto entre a parapercepção dos bastidores extrafísicos da assedialidade influenciando decisões e a parapercepção do amparo extrafísico norteando a escolha da melhor solução para todos. A parapercepção dos bastidores extrafísicos da assedialidade influindo decisões. Então, na minha experiência, né, a prática da vivência da advocacia, você, no começo, quando você começa a advogar, você nem percebe isso. Então, você vê que as pessoas, às vezes, se alteram, às vezes, tomam decisões precipitadas, mas você está ali, como eu digo assim, é como se isso tudo fosse um mar de problemas, de coisas, e você está ali dentro daquilo tudo, né? E você não percebe nenhuma diferenciação. Você vai para casa cansado, estressado, nervoso, e muitas das decisões, às vezes, são tomadas porque a pessoa está sob influência negativa. E a gente não tem noção disso no dia a dia. Então, a percepção dessa assedialidade, sabe, influenciando as pessoas, inclusive, a tomar decisões. E eu tive vivências assim, de decisões que precisavam ser tomadas, eu estava batendo numa determinada postura, numa determinada situação que precisava resolver, E a pessoa que tinha que decidir, ela alternava, mudava. Oscilava demais, entende? A ponto de eu ter uma visão na minha tela mental de uma sala cheia de pessoas falando ao mesmo tempo, porque eles estavam discutindo as questões e interferindo naquela situação toda. Então, foi uma vivência assim, muito rica, didática, né? Para mim, sabe? No sentido de perceber isso daí. E é uma coisa que faz pensar mesmo, né? Decisões seríssimas, às vezes que envolvem ou muitas pessoas, ou, enfim, dinheiro, seja lá o que for, que às vezes o discernimento cai em função desse holopensene, né, que se cria, desse assédio, e nem sempre as melhores decisões são tomadas. Né? São tomadas. E aí, para você consertar aquilo ali, haja energia. E com relação à percepção do amparo extrafísico, norteando a escolha da melhor solução para todos, a gente percebe, eu percebi durante a atuação, que muitas vezes você tinha um amparo muito grande para você achar o rumo, achar o norte da solução para aquela questão e para as pessoas envolvidas. Porque, às vezes, o advogado ele quer resolver as coisas que, às vezes, a solução não é de agrado de nenhuma das partes. Então, você fica muito numa situação complicada.
porque você, muitas vezes, o seu cliente fala assim, você está trabalhando contra mim? Você entendeu? É difícil, né? Porque você está querendo resolver uma solução, dar uma solução, dar um encaminhamento que seja possível, que seja bom, que esteja Já razoável, né? razoável para todo mundo. E, às vezes, a pessoa ainda ela está muito mergulhada naqueles sentimentos, naquelas emoções, e ela não consegue enxergar. Perfeito. Sabe? Fica um cabo de Sair guerra, daquilo né, ali. entre duas visões. E aí o antipóticas. amparo, às vezes, vem assim ajudando a gente a achar o caminho melhor, ou o veio que precisa seguir, e ter paciência para que consiga ser resolvida a questão. Legal. Em Efeitologia, página 15, segunda linha, poderia expandir sobre os efeitos da vontade e da intencionalidade no mundo jurídico? Que página que é? Página 15, segunda linha da Efeitologia. Os efeitos da vontade e da intencionalidade no mundo jurídico. A pessoa, através da vontade dela, a todo momento ela está tomando decisão. E ela está ela assume uma atitude, resolve algum problema ou decide alguma coisa. E nem sempre ela tem a consciência de que qualquer atitude dela, qualquer decisão tem uma repercussão no mundo, inclusive no mundo jurídico. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai assinar um documento e ela não olha esse documento direito. Ela simplesmente assina em cruz, como eu costumo dizer, né? Ela não leu e assinou. E aí ela não sabe que aquilo pode ter uma repercussão para ela, séria. E também a questão da intencionalidade, que às vezes a pessoa, dependendo da intencionalidade dela, se ela for mal intencionada, quer dizer, aquilo tem uma repercussão negativa e vai perdurar durante muitos anos ou muito tempo na vida da pessoa. Perfeito. Agora, em Maniologia, página 16, na primeira linha. Pode argumentar quanto à revogação da mania de fazer acepção de pessoas? Às vezes a gente tem mania, né, de falar, não, eu trabalho só com fulano, eu trabalho só com ciclano, isso aqui eu escolho, faço algumas escolhas e rejeito, às vezes, outras pessoas. Então, na profissão, às vezes você tem que ver, e em tudo, eu acho, você tem que ver as pessoas que podem contribuir, por mínimo que seja, certo? Ver o talento de cada um, ver o que cada um pode dar, ver o que cada um pode fazer para somar. Então, se você, por exemplo, dirige uma equipe, você tem que ver o que cada um tem de melhor. Então, e não excluir qualquer pessoa. Perfeito. Em Mitologia, página 16, também na primeira linha. Por gentileza, falar sobre o mito de o direito ser justo, bom e fácil. Então, isso é um mito, né? Que o direito é justo. Na verdade, como é que surgem as leis, né? As leis surgem de uma demanda da sociedade. A sociedade, às vezes, tem algum determinados tipos de problemas, e aí aquilo vai tendo uma demanda, que aquilo precisa ser regulamentado, precisa ser resolvido, precisa estabelecer uma regra, ter uma normatização para que seja equacionada determinada situação. Então, o direito ele vai crescendo conforme a sociedade evolui, conforme as pessoas evoluem, né, e conforme as demandas que vão surgindo. Então, vão surgindo as leis e vão surgindo as normas. Mas o direito, nem sempre, ele vai ser justo. Então, é um exemplo de leis, às vezes, injustas, né? Porque depende muito do conhecimento que as pessoas têm a respeito daquele assunto. E nem sempre sai alguma coisa boa. Às vezes essa lei vai precisar ser reajustada, vai precisar ser emendada, atualizada. Vai precisar atualizada. Nem sempre também o direito é bom, né? A pessoa, o direito, às vezes, ele não atende ao bem-estar da população, né?
que a busca, né, deveria ser essa, o bem-estar, o bem-estar em geral, né? E nem sempre ele é fácil. Só para você ter uma ideia, existe mais de 50 mil leis no país. Quer dizer, não é uma coisa fácil. Quer dizer, nem para a população que não trabalha com isso, e nem para quem opera o direito. Porque é muito difícil você ter conhecimento de tudo. Então, isso envolve muita pesquisa, demanda muito... tempo, né, de análise. Muito estudo, sabe, muita leitura. E, hoje em dia, com o volume que tem de processos, nem sempre os advogados eles têm muito tempo. Da mesma forma como os julgadores, né, os juízes. E aí, no caso do juiz, acaba retardando, saindo decisões assim, com um prazo muito longo, né, demanda muito tempo. E os advogados, eles, às vezes, não prestam atenção no que está, de fato, acontecendo, sabe? Então, por exemplo, assim, você vê casos de processo em que sai algum despacho baseado no despacho anterior. Aí, baseado no despacho anterior, baseado no despacho anterior. Às vezes, esse despacho aqui estava errado. Sim. A visão estava errada. Às vezes, a pessoa fez um relatório, vamos dizer assim, que é um caso que aconteceu comigo, num processo que eu estava atuando, existiam vários processos semelhantes, sabe? Eram semelhantes. E aí ele pegou todos aqueles processos e deu um despacho igual para tudo. Só que existiam alguns processos que não se referia àquilo ali. Então, ele deu um despacho e foi encartado esse despacho em todos os processos. Aí, como era da Procuradoria Federal, o que aconteceu? Todo mundo começou a falar em cima daquilo ali. E eu recorrendo. E o pessoal errando. Foi para o tribunal. O tribunal não leu o que estava para trás. Nossa. Aquilo já estava pago, já estava resolvido, você entende? Aí o processo voltou para ser executado, né, para mandar pagar outra vez. Aí eu falei assim, gente, eu não entendo uma coisa dessa, quer dizer, aí eu fui no cartório, você vê como é que acontecem as coisas, né? E falei com o chefe de cartório, falei, gente, vocês vão executar o quê? Se está tudo pago isso daqui? Já está lá atrás resolvido, isso aqui aconteceu isso. Nossa, ele foi falar com o juiz, no dia seguinte o juiz deu despacho mandando arquivar o processo. Você entendeu? Então, esse volume, né, de coisas, esse volume de coisas, você entende? E que acaba levando a erros. E você briga 1 ano, 2, discute. E isso daí, de uma certa forma, prejudica até todo o trabalho do sistema judiciário. Sim. Entendeu? Sem dúvida. Permite um comentário. Você comentou, né, que geralmente o direito nasce da demanda da sociedade, mas acho que inicialmente, em muitos casos, também nasce de cima para baixo de uma vontade do governante, que é o ditador, o déspota, que quer impor as suas leis inicialmente sem... aí são o caso das leis injustas, né? São as leis, quer dizer, eles criaram uma lei que às vezes favorece um grupo, ou favorece o outro. Depois, com o tempo, com a modernização, a democracia, que então, com os legislativos, é que passaram, acho que essas leis a serem mais pela demanda da própria sociedade, dos seus representantes. No começo, que muitas vezes até legislam ainda em causa própria. Mas ainda existe, né? Algumas leis que favorecem grupos. Assim vai. Pode falar, parabéns, viu, Eni? Eu só queria acrescentar que eu estava lendo a fatologia e me chamou a atenção, eu tive um ato falho aqui, que foi a transmissão, na terceira linha da fatologia. É assim, a transmissão de valores éticos transmitidos pelos pais. Eu li pelo país. Agora, quando vocês falaram, chamou a atenção. Então, que tem a ver com o que você está colocando, né? A transmissão de valores éticos transmitidos pelos pais. E eu tinha lido pelo país. Quer dizer, o país também transmite esses valores, né? Também. Você quer que eu comente alguma coisa? Sim, seria bom. Quando a criança ela recebe, desde a infância,
uma orientação, um encaminhamento com relação a condutas, a obrigações, a direitos. Isso daí favorece a pessoa. E isso ajuda muito a consciência que chega aqui, né, para iniciar uma caminhada. Isso daí é um aporte, né, que você recebe. E, no meu caso, eu tive um aporte pelos meus pais, mas principalmente pelo meu pai. Ele era uma pessoa muito correta. Era uma pessoa séria, cumpridora das suas obrigações, não pagava as contas em dia, não deixava nada atrasar, você entende? E ele incentivava muito para que os filhos estudassem. Então, ele falava, nós não somos ricos, vocês não vão deixar herança para ninguém, a única herança que vocês vão ter vai ter o conhecimento. Então, vocês devem estudar, né, para vocês adquirirem conhecimento e isso poder ajudar vocês na vida. Isso é um tesouro que ninguém vai roubar, era o que ele falava. Tá? Eu posso aproveitar, né? Dentro dessa mesma pergunta, eu tinha separado aqui, que a gente sabe que cada estado tem um padrão de leis, e que tem alguns democráticos, outros não democráticos, mas vamos pegar, por exemplo, um caso da Arábia Saudita, que lá o pessoal contrata carrasco, ainda hoje, né? Para fazer tanto execuções quanto mutilações. Aí, vale a pena a gente avaliar que esses valores éticos aqui, eles também podem ser contaminados por essa sociedade, né? Ou seja, como fazer, aí no caso, uma reeducação dentro desses ambientes. Você parou para pensar um pouco sobre essa dificuldade da Consim? É muito difícil. É muito, muito difícil. E eu, assim, pela experiência que eu tenho do exercício profissional, o ambiente já do próprio conflito, da própria pretensão de uma, resistida pela do outro, você entende? Isso já é um ambiente altamente assediado. Altamente. Então, se você não tiver uma postura, ou assim, não tiver alguns valores, né, que você já traz ou já adquiriu, no sentido assim, de você se manter firme, você é contaminado totalmente. Agora, num ambiente assim, onde a coisa desce a um nível tão assim, violento, eu entendo que é quase que impossível. Às vezes, a pessoa entrar ali e tentar fazer. Ela pode, às vezes, tentar ajudar, assim, pelas beiradas, pelas bordas. Agora, você viu esse caso, por exemplo, a gente encontra, vira e mexe, a gente vê casos de mulheres que vão até contra esse Estado, né, naquela postura de ter seus direitos, querer estudar, querer dirigir, porque tem países que a mulher não pode dirigir. Então, aí a gente começa a ver essa necessidade da pessoa ir contra. Então, mas a pessoa está dentro. E ela está dentro. Ela está dentro, é diferente. Tá dentro. É você sair daqui e ir lá. Agora, outra coisa, a pessoa está dentro e ela não tem saída. Ou ela faz ou ela faz. Então, tem coisa que precisa ser feita. Exatamente. Então, ela realmente acaba fazendo, porque e encontrando forças e amparo também para fazer, porque a natureza dela interna exige que ela não se conforme com aquela situação. Então, ela é tudo ou nada, ela vai, ela faz o que é preciso fazer, ela estando dentro. Tá? Falar? Eni, aqui na fatologia, penúltima linha, você coloca o exercício da advocacia enquanto possibilidade de assistir. A gente sabe que tem profissionais que estão assim pensando, né, nessa visão assim mais de assistencialidade, mas a grande maioria ainda está naquela questão de querer ganhar processo, ganhar os seus honorários, né? E aqui na crescendologia, você colocou o crescendo direito para direito. Então, o que você acha que tem que acontecer para que haja esse crescendo, passar do direito para o para-direito e os profissionais terem mais essa posição de assistência mesmo? Então, o exercício da advocacia, ela é uma passagem estreita, que muitas vezes a pessoa escolhe no curso intermissivo, né? Ou ela chegou aqui por alguma razão, se interessou e resolveu assumir esse trabalho. Mas a ideia de sair
do direito, certo? Para o para-direito, ela vai ter que vivenciar a multidimensionalidade. Ela tem que começar a entender essa questão. Porque você só vai perceber isso com a sua vivência a partir do momento em que você realmente procurar estudar, procurar ter discernimento, procurar analisar. Por exemplo, você quer fazer alguma assistência, né? Se você tem conhecimento, se você trabalha, no meu caso, por exemplo, eu vejo assim 2 situações. No começo, que eu não conhecia a Conscienciologia, e depois que eu passei a conhecer a Conscienciologia. Então, no começo, eu estava, assim, como falei, assim, mergulhada dentro daquela situação toda. Muita coisa eu já trazia, e muita coisa eu questionava. E aí, dentro dessa situação, a partir do momento que eu comecei a ter acesso às verpons do professor Valdo, e a trabalhar, a participar de curso, eu falei, gente, é isso que eu quero. E eu entendo assim, que esse fato de eu ter encontrado a Conscienciologia me ajudou demais para eu me manter firme dentro dos propósitos profissionais, para apresentar um trabalho não visando o lucro. Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, não, vou fazer isso para ganhar lá. Uhum. Mas ele tem que fazer, só o fato de você já ter um diploma, já exige de você uma responsabilidade de fazer o seu trabalho de maneira mais adequada e melhor possível. Então, isso já implica numa responsabilidade interna sua. E aí, o dinheiro é uma consequência, certo? Vem depois, não é antes. Né? Porque, às vezes, o que acontece é que, às vezes, no início, a pessoa está avisando, vou trabalhar, é um trabalho como outro qualquer, eu quero ganhar, né? E não é dessa forma. Quer dizer, a pessoa tem que procurar fazer o trabalho dela da melhor maneira possível para ajudar as pessoas a resolverem, a eliminar aqueles conflitos, sabe? A eliminar aquela pendência, limpar aquela situação. Se você tiver essa postura, você vai ter amparo, inclusive, para isso, para ajudar. Até contra a vontade dos seus clientes, você entende? Eles vão ser ajudados. Apesar deles. Você entende? Pode falar, gente. Entendeu? Na fala anterior, falou curso intermissivo, escolhe ser advogado, né? E depois escolhe para direito. Nessa fala me veio o seguinte... E não sendo uma pessoa que faça curso intermissivo, mas que acabe na carreira da advocacia, será que ela pode escolher, dentro do histórico de todas as vidas dela, e do temperamento, por mágoas, entendeu? Mágoas das vidas anteriores, mágoas da Inquisição, ela escolheu o direito, mágoas de não ter o poder, todas as mágoas envolvidas. Uma revanche, é isso? Daí escolhe uma coisa que ela vai ficar, que ela vai poder ter um poder naquilo ali. Você acha que isso pode acontecer? Eu acho que sim, a vontade da consciência, ela escolhe, né? E no perfil, ela escolheu fazer aquilo ali. No perfil intrafísico, quando você encontra diversos advogados, diversos juízes, tem como farejar um pouco esse traço, entendeu? Devido às escolhas, devido à maneira de agir. É porque a gente pega muita matéria de juízes no cosmograma, né? Então, e a pasta está crescendo muito. Então, eu cheguei à conclusão de que talvez possa, pelo cosmograma, se diagnosticar superficialmente, claro, né? E quais seriam os perfis para o intermissivista querer escolher a advocacia? Qual será aquela bagagem que ele traz, entendeu? O que será que ele vivenciou? Como é que ele viveu? Monarquia, sabe? Que tipos de vivências possíveis? Olha, caso possa, né? Eu vou aqui tem na fatologia, está escrito assim, escolha profissional retificada, né? Então, eu vou falar da minha experiência. Eu nunca pensei em ser advogada, nunca pensei em estudar direito.
Eu queria fazer línguas, queria aprender a ser poliglota, você entende? E eu me sentia assim em aulas de línguas, de idiomas, como se eu tivesse assim de férias. Aquilo para mim era um deleite, sabe? É uma coisa assim. E aí, quando eu estava no curso médio, fui para o curso médio, né? Naquela época, a preparação para quem ia fazer línguas era o curso de... Era o clássico. E aí a única escola que tinha, porque eu sou de Campo Grande, Mato Grosso, naquela época, a única escola não teve aluno suficiente, não abriu turma. Aí eu fui fazer continuei no ginásio do Estado, que eu já estudava lá, fui fazer o primeiro científico, só que o primeiro científico era preparatório para quem ia fazer exatas, né? Era mais medicina, engenharia e assim por diante. Então, eu acabei fazendo um ano, cursando um ano, para no ano seguinte eu voltar. Não abriu turma. Não abriu turma. Não te deixaram ir para Você entendeu? as classes. Aí, meu pai resolveu mudar. Como eu pretendia fazer faculdade, minha mãe, naquela época, as famílias que eram bem abastadas mandavam os filhos que ficavam hospedados em São Paulo, Rio e tal, em internatos de freira. Mas a gente, que era de classe média, não tinha essa possibilidade. Então, o meu pai não ia deixar eu morar sozinha numa cidade. Naquela época, a mulher não saía sozinha, não viajava, né? Aí, ele resolveu mudar. E aí, quando ele veio para Ribeirão Preto, que eu morei muitos anos em Ribeirão, eu pedi para ele, falei, verifica se lá tem, porque nós tínhamos que decidir se ia ou não, e meu pai fez uma votação, nós éramos em 7. Quando eu cheguei em casa da escola, ele já tinha feito a votação, estava empatado 3-3. E eu votei para desempatar. Tá? E aí, desempatou, e meu pai veio para conhecer. Eu falei, pergunta se tem o curso lá, né, o clássico. Aí ele voltou e falou, não, tem tudo. Tem todos os cursos lá. Não tinha. Você entendeu? Não tinha. Então, o que acontece? Aí, como meu pai, naquela época, eu vou contextualizar, as mulheres chegavam, terminavam o curso médio, casavam, ou ia, às vezes, dar aula quando estudavam piano, fazia alguma coisa de cultura, assim, ou então eles iam, você ia ser professora primária. Só que em Campo Grande, Mato Grosso, você, um professor da rede municipal, ganhava meio salário mínimo, que era salário mínimo de Mato Grosso, não era nem o de São Paulo. Então, meu pai achava aquilo um absurdo, então ele falava assim, vocês vão casar, mas vocês podem fazer um bom casamento, né? Mas o marido pode morrer. Se ele tiver alguma empresa, alguma coisa, isso daí pode quebrar, e vocês precisam trabalhar, vocês precisam ter um diploma. E aí, eu acabei indo fazer o curso de contabilidade, que daria um diploma, que eu tive o CRM durante muito tempo também, e fui cursar o técnico de contabilidade. Tá? E aí, durante esse curso, é que um professor acabou incentivando a gente para fazer um outro curso. E a minha segunda opção era fazer biologia. Só que nessa altura eu já tinha começado a trabalhar. Então, eu trabalhava num banco. E aí, para sair, não dava tempo de você sair da faculdade e chegar no trabalho. Eu já estava acostumada a ter meu dinheiro. Então, aí o professor acabou levando a gente a pensar em fazer direito, sabe? Ele se comprometeu, inclusive, assim, durante um período da aula, a dar história comparada, tal, e eu acabei indo fazer direito por causa disso. Então, eu não tinha noção. Então, o que eu penso hoje? Qual a análise que eu faço? E, inclusive, quando eu fui fazer a entrevista para a docência, lá no Rio, me perguntaram se havia tido alguma coisa na minha vida que mudou de rumo a minha vida. E aí eu lembrei desse fato, do curso, tal. Os amparadores deram um jeitinho, né? Por quê? Provavelmente, eu fiz uma escolha, eu acredito que eu tenha feito o curso intermissivo, de trabalhar nessa área, ou de aprender com isso, que é um desafio. E é uma porta estreita mesmo, porque o direito, ele
possibilita você não só aprender muita coisa, mas também a se desviar muito fácil. Sim. Sabe? Além disso, a responsabilidade, a interprisão que você pode adquirir, porque você você influencia as pessoas, você faz um estudo, uma análise e diz para elas o que elas podem e o que elas não podem fazer, o que elas devem e o que elas não devem fazer. Você entende? Então, você pode criar uma interprisão muito grande com relação a isso. Então, é uma profissão difícil, não é? E muito fácil da pessoa se atrapalhar no meio do caminho. E pelo lado entendeu? mais fácil, né? Quer falar? Então, Aninha, a gente sabe, já tem até escrito, né, que a faculdade de Direito é mais fácil de ser feita, uma das mais fáceis, né, talvez, mas a profissão é mais difícil. Agora, eu te conheço, mas eu acho que seria interessante você falar quanto tempo você trabalhou, está trabalhando com um grupo, assim, a nível de assistência familiar. Conta aí pra gente, acho que é legal isso ficar registrado. No direito, 43 anos. Loucura. Quantas gerações mesmo você já assistiu com a sua prática advocatícia? Como? Quantas gerações você já assistiu com a sua prática? 3 gerações. 3 gerações. 3 gerações. Agora, você tinha que escrever um livro, né, disso aí, já devem ter te falado isso, mas seria riquíssimo, né? Processo mesmo quase que autobiográfico, mas colocando todos esses ensinamentos, esses casos, sem expor ninguém, seria muito legal, né? Seria muito bacana. Essas decisões, as influências e tal, seria máximo. E aí, justamente, seria essa ponte do direito para o para-direito, né? Para expandir, para as pessoas entenderem o que é o direito na prática e você puxar para o para-direito. Foi um aprendizado muito grande. Realmente, eu acho que eu aprendi muito com o direito, muito mesmo. Sou muito grata por isso, sou muito grata ao grupo também, com quem eu trabalhei durante muito tempo, né? Agora, fica claro também a forma, né? Você entrou ali também e a coisa fluiu, né? E você viu que quanta gente se influenciou, né? Então, isso deve ter um acerto, um resgate, profunda, né? Uma recomposição, junto, né? Uma recomposição muito séria. Tá certo. Fala, Cris. Eu queria que você falasse aqui, seu verbete está muito bem escrito, muito bom. Na página 15, em tecnologia, a segunda técnica que você menciona, né? A técnica do dever empregada pelos evoluciólogos. E eu queria que você fizesse uma correlação com a sua voluntariologia, que é o reaprendizado adquirido no voluntariado parajurídico. Se pudesse falar um pouquinho dos dois e correlacionar os dois, assim, que tipo de correlações nós podemos fazer com essas duas expressões aí, né? Com os dois achados. A técnica do dever, que é a técnica empregada pelos evoluciólogos, ela diz o seguinte, que nós devemos fazer uma análise, né, daquelas pessoas a quem devemos ouvir a fim de aprender. Então, os evoluciólogos vão ver na composição, né, na montagem lá dos grupos evolutivos, né, e ver as pessoas, a gente vê as pessoas que a gente devemos ouvir a fim de aprender. Ou aquelas pessoas a quem devemos orientar a fim de ajudar. E isso vai definir a elencologia nossa. Então, onde nós vamos estar inseridos? Então, a gente pode fazer dentro desse voluntariado aqui para jurídico, a gente permite também a gente ver se nós estamos o desenvolvimento, ou o trabalho que a gente desenvolveu, se a gente estava mais do lado de quem devemos ouvir, de quem a gente deveria ouvir, ou do lado de quem a gente do lado ou com aqueles a quem a gente deveria orientar. Então, muitas vezes, às vezes eu me ressenti de não ter com quem discutir, às vezes, determinadas coisas, né? E, às vezes, você tinha que tomar decisão e deveria orientar. Então, muitas vezes, é um trabalho, assim, solitário, né? Sim. Aí entra os amparadores inspirando, né? Aí.
Mas não, gente. Alô? Devemos ouvir a fim de aprender. Quando você entrou no Cosmograma, lá no mutirão, a gente começava a trabalhar e passava do horário conversando sobre as matérias, lembra? Uhum. As matérias que ela botava para direito, né? E eu, sinceramente, nunca me aprofundei, que eu não tenho essa experiência anterior para despertar mais, né? E aí, contigo, eu comecei a ter um gosto de te ouvir. Você, quando fala com a gente toda, a sua bagagem é muito boa. Então, eu até disse para ela, tu não vai ficar muito tempo aqui, você é muito rica, tem muito lugar aqui para ti. Mas eu falei, enquanto tu está aqui, deixa eu ficar mais um pouquinho. Né? Daí até o marido dela ficava esperando a gente conversar lá, né? No Olossi, um lugar tão bom. Obrigada. Quando tu puder, eu gostaria que tu falasse da citaciologia, porque me veio uma coisa muito forte do passado, quando eu li ela. Daí, se tu puder falar. Primeira página, É, né? bem na primeira página. Platão. Então, essa citação, ela foi tirada desse livro aqui, que já está tão velhinho, né? E eu devia ter uns 18 anos quando eu li pela primeira vez, que é Os Diálogos, quer dizer, que no caso a República de Platão. Né? Ele fala assim sobre a República de Platão. E nesse livro, ele faz um estudo aí sobre a justiça, né? Se ela faz um estudo em geral sobre a justiça. E ele acaba concluindo que a justiça, depois que dos diálogos todos que ele trava ali, que consiste em cada um fazer o que lhe compete, né? Então, isso seria dentro da questão da justiça. A outra frase, ela me acompanhou durante muito tempo, e eu acabei escrevendo essa frase. Um amigo meu escreveu, e eu pus num quadro, e eu tive essa frase durante muitos anos no escritório que eu trabalhava, né? Então, a frase, ela diz o seguinte: seja como for, a mim me parece que no mundo inteligível, a última coisa que se percebe é a ideia do bem. E isso com grande esforço, mas uma vez percebida, forçoso é concluir que ela é a causa de todas as coisas retas e belas. Mas ela continua assim: geradora da luz e do Senhor da luz no mundo visível, e fonte imediata da verdade e do conhecimento no inteligível, e que há de tê-la por força diante dos olhos quem deseja proceder sabiamente em sua vida privada ou pública. Então, a ideia foi, assim, digamos assim, um norteador da minha vida. Quer dizer, eu teria que estar sempre voltada para fazer o bem. Não importa o que eu tivesse, digamos, eu costumo dizer assim, não importa que você está sendo espetado, que estão te dando um pontapé, pisando no seu calcanhar de Aquiles, você tem que ter aquela meta, aquele objetivo de você fazer o bem, de você fazer o que é melhor para as pessoas, independente do que você está recebendo. Tá? E, na verdade, esse bem, que muitas vezes a gente não lê, pode até ter uma ideia de que isso é uma fantasia, de que isso é utópico, mas, na verdade, ela é a max fraternidade. Né? Você fazer o bem para o próximo, você está exercitando a sua fraternidade, a sua máxima fraternidade. Então, e foi isso a idea, né, de trazer essa citação aqui, que tem a ver com a minha vida, com o aprendizado que eu tive, com a vivência que eu tive nessa área. Agora aqui, em Fatologia, página 14, final da 4ª linha. Pode aprofundar os conflitos inerentes ao dilema profissional ético e não ético? Que linha? De cima para baixo? Final da 4ª linha. Final da 4ª linha. Então, quando a gente eu comecei a advogar,
eu comecei a ver que existiam algumas coisas que me aparecia ali para eu trabalhar, que eu tinha que resolver, e que eu não concordava, eu não sabia como resolver, como sair daquela situação, né? Porque e aí, o que aconteceu? Foi quando eu conheci o professor Valdo, e conheci ele num final de semana, daí, acho que, não sei se foi 15 dias ou um mês, ele voltou para Ribeirão, e eu pedi para falar com ele, porque eu estava assim, impactada com algumas situações que, sabe quando aquilo parece assim, que está te dando uma congestão, não está fazendo digestão Dando aquela ruim, situação, não está descendo, né? E eu fui falar com ele. E aí ele me atendeu e falou, eu expliquei para ele, falei, tem coisas que às vezes eu trabalhava para empresas, né? Então as empresas querem que faça alguma coisa assim, e cada área do direito, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, acho que fica mais fácil de entender. A pessoa às vezes deve uma coisa, e aí a pessoa não tem o dinheiro para pagar. Como é que eu vou fazer uma defesa de uma pessoa que está devendo, por exemplo, uma nota promissória, e eu vou fazer uma defesa, tem que fazer, porque senão ele vai ter penhorado os bens, senão podem pedir a falência da empresa, pode uma série de coisas, né? E eu não concordava com aquilo lá. Aí o professor Valdo, não estou entendendo, por quê? Aí eu pediu para eu falar mais alguma coisa, foi falando, ele falou assim para mim, você acha que todas as leis são justas? Aí ele disse assim, tudo depende do que você está fazendo. Então, você tem que ver se a sua atuação, ela ajuda mais ou menos pessoas. Então, eu entendi, a partir daquilo ali, quer dizer, foi me deu assim, uma certa tranquilidade para trabalhar na área do direito. Porque, às vezes, por exemplo, assim, se você admitir que a pessoa cometeu um erro, ou seja lá por que for, ou às vezes nem cometeu erro, foi um mau negócio, não analisou, e aí se comprometeu com uma dívida, e aí não pode pagar naquele momento, não tem o dinheiro para pagar. Eu vou fechar a empresa? Vou mandar todos os funcionários embora? Você entendeu? Então, às vezes você tem que contextualizar e aí verificar. E aí você tem que ver. A pessoa está pedindo só o título, existia algum pagamento já por conta? Não tem? Existe na legislação alguma coisa que você possa estar assim, encontrando para você fazer uma defesa que seja permitida juridicamente, que seja autorizada, você entende? Então, isso envolve, às vezes, você buscar uma agulha no palheiro, você entende? Uhum. Mas você encontra, sabe? E você fazer uma defesa correta dentro daquilo ali, para a empresa, às vezes, ganhar, você conseguir chegar, primeiro, pagar o que realmente deve. Só o que deve, não o que está sendo, às vezes, totalmente cobrado. Às vezes, os juros são exorbitantes, certo? E aí, você permitir que mantenha o emprego, mantenha a produção. Então, isso daí me ajudou muito, essas dicas do professor Valdo, você entende? Em Fatologia, página 14, final da 8ª linha. Por favor, explicar a evitação dos factoides. Então, no ambiente, às vezes, sai muita fofoca, sai muita conversa, sabe? E depende em algumas situações, em algum contexto, até de acordo, você entende? Então, às vezes, tem pessoas que inventam certas coisas para conseguir uma outra vantagem, você entende? Ou direcionar a coisa para uma determinada coisa que ela pretende. Então, o advogado ele tem que estar muito atento para ele não entrar. Não embarcar nisso. Não embarcar nisso. Tá? Em Fatologia, página 14, 7ª linha, de baixo para cima. Pode falar a respeito do desenvolvimento do senso de gratidão pela oportunidade de assistência? Da assistência? Olha, isso daí é uma coisa assim muito boa de você sentir.
quando você faz um bom trabalho. Então, a cada situação que você resolve, ou a cada peça, às vezes até que você escreve, em que você colocou a coisa de uma maneira positiva, de uma maneira assertiva, aquilo te dá uma satisfação. E o fato de você saber que você vai estar ajudando aquelas pessoas, que você está realmente fazendo, de uma certa forma, uma assistência, e que elas nem estão sabendo que é assistência. Né? Um porque, de uma certa forma, você está eliminando alguns problemas, algumas dificuldades, até de relacionamento, de vidas passadas, de situações assim complicadas, sabe? Então, aquilo vai, com o tempo, a pessoa vai vendo, só o tempo. No começo, às vezes, na hora, a pessoa nem assimila aquilo, mas depois de um tempo ela vai ver que foi positivo. Fatologia também, página 14, início da 6ª linha de baixo para cima. Poderia elucidar as decisões jurídicas divergentes para situações idênticas reveladoras de intencionalidade malévola? Então, isso aqui foi uma situação que aconteceu logo que eu comecei a advogar. E foi uma coisa que me fez pensar. Então, foi bem antes de conhecer a Conscienciologia, e eu perguntei durante muito tempo por que acontecia isso, né? E, objetivamente, aconteceu o seguinte, foi na época do Plano Cruzado, olha, gente, é lá atrás, hein? É bem lá atrás. A empresa, como houve aquele congelamento, durante um ano, os preços se congelaram. O pessoal, a maioria aqui, acho que não era daquela época. Eu mesmo. E os preços congelaram. Então, o que aconteceu? Só que tinha sido feito um acordo normativo com a categoria profissional, e isso daí, pouco antes de decretarem o congelamento, né? E aí tinha que cumprir, porque se não cumpre, a empresa está contra, né? E isso permite que os empregados vão à justiça para reclamar os direitos, né? E aí, quando surgiu essa situação, e realmente a empresa não tinha como pagar, porque ela não ia poder repassar aquilo. Nossa. Você entende? Ela não podia repassar o valor. Ia estar congelado. Ia estar congelado. E aí, de onde que ela tira o dinheiro para pagar? Ela não tinha como pagar. E aí foi feito reuniões, conversou com os setores, com várias pessoas, foi explicado, e tal. Só que teve 6 pessoas que não concordaram. E aí, um grupinho entrou, né, pedindo esses direitos, pedindo a aplicação da correção, né, do salário. E o processo correu. E um outro entrou sozinho. Correndo. Aquele grupo que entrou junto foi, no final, aceito, o tribunal mandou pagar, a sentença foi favorável a eles e tal. O segundo caso, ele ganhou na primeira instância, na segunda ele perdeu. E aí, como é que... Situações idênticas. Sim, totalmente com idênticas. Decisões diferentes. Você entende? Decisões diferentes. Por que aconteceu essa decisão? Do ponto de vista prático, ele perdeu no tribunal porque o advogado não havia juntado a cópia do acordo normativo com a categoria. Então, ele não provou que ele tinha o direito. Você entendeu? Você tem que provar que você tem o direito. É igual você vai em algum lugar, você tem que apresentar a carteira, né? Você tem que ter. Então, ele teria que ter feito isso. E ele não apresentou, o tribunal reformou a decisão. E aí, na época, eu fui procurada por uma amiga desse rapaz, para saber, inclusive, quanto que nós havíamos pago para o tribunal não mudar aquela decisão. Aí eu falei assim, como? Não tinha feito nem um pedido, ninguém foi nada, porque eu que trabalhei no processo, né? Aí eu falei, não houve isso daí. Não é possível. As duas coisas iguais, alguma coisa vocês fizeram.
Aí eu falei para ela, eu acho que a senhora devia falar com os advogados, eles sabem o que aconteceu. Porque foi uma falha que aconteceu. Agora, por que aconteceu essa falha? Entendeu? O que eu descobri? Esse rapaz, além dele entrar com esse pedido, ele entrou com uma representação no Ministério, em Brasília, para prejudicar. Num órgão lá, com uma denúncia completamente estapafúrdia, que depois ele perdeu. Então, a gente vê como é que a coisa funciona, o mecanismo da coisa, você entende? Isso me fez pensar durante muito tempo. Por que que ele perdeu a ação? É impressionante. Você entendeu? Ele teve uma intenção malévola. Ele não só queria o direito dele. Uma coisa é você pleitear um direito que é seu. Outra coisa é você querer prejudicar o outro. Entendeu? Em Fatologia, página 14, final da terceira linha de baixo para cima. Por favor, comentar sobre a abnegação sem reivindicações. A abnegação sem reivindicações, ela também é uma forma de você, de maxifraternismo, você não exigir nada em troca. Então, mesmo profissionalmente, é aquilo que eu falei logo no começo, é claro que você vai fazer um trabalho e você quer remuneração por aquilo ali, né? Mas você pode fazer mais, às vezes. E, às vezes, tem muita gente que não faz. Eu não estou sendo pago para isso. Mas você está, digamos assim, lidando com aquela situação e você pode fazer mais. Você pode fazer alguma coisa, independente do ganho que você vai receber. Você pode até reivindicar, certo? Eu fiz mais isso, mais aquilo, tal. Mas a pessoa também, como não foi contratada, ela também pode falar que não vai te pagar, né? Mas se você tiver a disponibilidade de falar assim, não, eu vou fazer porque esse é o melhor para esse caso, esse é o melhor para essa situação, sem reivindicação nenhuma, certo? Se houver uma recompensa, se houver alguma coisa, isso é por conta da pessoa, sabe? Perfeito. Em Parafatologia, página 14, quarta linha. Pode exemplificar a assistencialidade manifesta dos amparadores extrafísicos a consim desatenta às sutilezas cosmoéticas? Então, a cosmoética, ela é muitas vezes, ela se apresenta de uma maneira muito sutil para a gente, né? Existe aqui algumas situações, por exemplo, que a gente não entende por que aconteceu. Teve uma situação em que eu trabalhava para um grupo de empresa e eles, lá num dado momento, chamaram outro advogado para resolver as coisas. E isso aconteceu, não aconteceu uma, não aconteceu, eu ficava por conta da vida. Eu falo, mas gente, eu sou advogada da empresa, como é que ela não me chama? Por que ela não me chama, né? Isso é uma falta de respeito comigo. Isso, sabe, eu ficava, às vezes, indignada com aquela situação. Aí, passado algum tempo, depois que eu já tinha uma certa liberdade com essa pessoa, e eu acabei falando sobre isso. Aí a pessoa disse assim, você não ia fazer o que eu precisava que fosse feito. Né? Então, é sutil. Os amparadores te protegem. Entendeu? Você, às vezes, em determinadas situações, você é afastada, você, sabe, de alguma forma, você sai dali é tirada daquele contexto, para você não ser prejudicada e nem criar uma interprisão. Exatamente. Entendeu? Não se envolver, né? Não se envolver com aquilo. Em Tecnologia, página 15, primeira linha. Pode explanar sobre a técnica da batopensenidade pedagógica? A tecnologia, página 15. A técnica da batopensenidade pedagógica. Isso. A gente normalmente aprende pela repetição, né? Então, vou contar também um outro caso, eu estou cheia de casos, né? Mas assim que é bom, né? Um outro caso. Eu não estava ainda na Conscienciologia. E
estava começando, bem lá atrás, né? E eu acabei chegando no trabalho, e tinha muito carro estacionado, naquela época estacionava os carros na rua, e eu quebrei a lanterna do carro da frente. E aí, na hora que eu quebrei a lanterna, eu falei, gente, como é que eu vou achar o dono desse carro? Não sei onde ele está, né? Aquele mundo de carro, não tem como saber de quem que é o carro. Aí, fui embora. Passado mais uns tempos, eu quebrei a lanterna de um outro carro. Fui dar uma marcha ré, quebrei a lanterna do outro carro. Aí, nesse meio tempo, meu carro, quebraram o vidro do meu carro, porque eles roubavam os tape, né? Tinha tape naquela época. Para quebrar, não levaram o tape, quebraram só o carro. Só quebraram, né, os vidros. Isso aconteceu 2 vezes. Aí, um dia, eu estou chegando para fazer uma audiência na vara do trabalho, na Justiça do Trabalho, e era uma descida, e eu, no estacionar o carro, eu quebrei a lanterna, outra vez. Eu falei, não é possível, né, um negócio desse. Aí, eu estava atrasada, mas eu falei, me dá um papel aqui, me dá um papel aqui. Peguei um papel e escrevi assim, quebrei a lanterna do seu carro, me telefona. Deixei meu nome e coloquei no carro. E fiz a audiência e tal. Depois, no dia seguinte, o rapaz me procurou. Era um funcionário da Justiça do Trabalho, o carro dele. Ele falou, eu nem acredito nisso. Né? Aí, eu acabei arrumando o carro. Eu nunca mais quebrei a lanterna. Entendeu? Então, você acaba aprendendo que uma ação... eu causei um prejuízo para a pessoa. Eu teria que ter reparado esse prejuízo. E, às vezes, você não se dá conta, vai deixando passar. E você tem que ter uma ação mais pontual, no sentido assim de poder fazer o que precisa ser feito, né, com relação àquela reparação. E sempre tem uma forma, né, que não me ocorreu anteriormente. Nesse dia, eu falei assim, eu nunca mais quebrei. Foi isso. Semelhante, que eu, uma vez, estava chovendo, eu saí correndo, né, para pegar o carro, estava na frente de onde eu trabalhava, entrei no carro, entrei, quando eu vi o painel era diferente do meu. Eu tinha entrado, profissional, hein, o cara? Eu tinha entrado num carro, mas era da mesma cor que o meu, tudo certinho, né? O que eu fiz? Me apavorei, achava que eu estou roubando. Aí eu peguei e deixei um bilhete. Olha, eu entrei no seu carro por engano. Qualquer coisa, porque realmente foi um fato inédito. Mas Se fosse hoje em dia, ter sido mas filmado, você já teve a possibilidade já na primeira vez. Eu não, eu demorei. Demorou, né? Precisei quebrar mais 2 lanternas. Pois não. Você colocar essa situação, porque isso aconteceu comigo tem mais ou menos 1 ano, só que não foi a lanterna, eu raspei o carro ali perto do shopping, né, no centro ali, e tá, daí deixei o recadinho e tudo. Mas foi tão interessante, porque aí ele me ligou, e depois, sabe o que ele fez? Ele estava precisando de dinheiro, e o dinheiro que eu paguei para ele consertar o carro, ele pagou uma dívida. Interessante. Foi muito interessante isso, depois dele falando. Eu falei, não, eu estou mandando o meu lá na oficina tal. Ele falou, não, eu estou com uma dívida, eu vou usar esse dinheiro para pagar uma dívida. Então, aí, assim, a gente é usado, né, às vezes, para... Eu interpretei dessa forma, né? Já que tem um contexto ali, né? Achei muito interessante. Da melhor forma, né? Quer falar, né? Isso, eu queria fazer 2 perguntas. Uma... É só sobre isso? Acrescentando sobre isso, que é interessante quando fixa mais, quando há uma ação concreta. Agora, eu estava pensando assim, mas o que se passou na pensenidade, né? Porque aqui é a técnica da batopensenidade pedagógica, né? O que passou na cabeça... né? Tem que reeducar, né, a pensenidade para evitar a tendência já... De repetir as mesmas ações. De repetir as mesmas ações. É exatamente isso. Quer dizer, você não reflete sobre aquilo ali. E aí você... a questão vai se apresentando, escancarada à nossa frente, você não toma providência, escancara novamente, deixa passar, até que você fala, não.
Eu tenho que... Momento de reflexão. Momento de reflexão. Para né? tudo, E resolver. Sim. Fala, André. Bom, professor Eni, eu queria aprofundar em 2 temas. Né? O primeiro, eu considero assim meio permeando a paradiplomacia e a diplomacia, e o segundo sobre paradever. Quanto à paradiplomacia, eu queria estudar contigo o seguinte: se a gente começa a olhar os blocos econômicos, a gente vê a grande interferência que isso dá nos cidadãos. Se eu pegar, por exemplo, o caso da União Europeia, a gente vê uma elevação de nível, desde processos ecológicos, processo de qualidade, processo de fundamentação, que aquilo se espalha. Um caso que até nessas últimas semanas veio à voga foi a questão da Turquia, que ele está pleiteando de entrar na União Europeia, e o pessoal avisou, olha, se você avançar quanto à pena de morte, a pena capital, você sai totalmente dessa tua intenção de entrar na União Europeia. Isso é um ponto forte. E o segundo ponto que mostrou a questão da Venezuela, que já está claro, para pertencer ao Mercosul tem que ser país democrático, não pode ter ditadura no Mercosul. Então, quanto que aí você observa esse processo da paradireitologia dentro dessa conjuntura paradiplomática e diplomática? Existe nos bastidores, né, toda uma movimentação no sentido de acessarem pessoas que têm, de alguma forma, né, internamente dentro dela, alguma coisa que, no sentido assim de pacificação, de serenismo, de possibilitar as inter-relações de uma maneira sem conflitos, né? E então esse trabalho dos bastidores é que eu acho que tem muito a ver com toda essa situação, porque no multidimensionalmente isso foi uma coisa assim para mim que me valeu muito, foi essa percepção da multidimensionalidade atuando. Então, no caso, às vezes, nem sempre as pessoas, às vezes, têm noção disso, mas ela está funcionando. Então, de uma certa forma, ela vai atuar, né, para eliminar esses problemas. E existe uma evolução em curso, né? Todos nós estamos em evolução. Então, as sociedades, o mundo em geral, a própria União Europeia, quer dizer, ela surgiu no sentido assim de se evitar as guerras, né? Foi todo um trabalho ligado, porque com o objetivo de que os países não entrem mais em guerra, né, na União Europeia. Então, nesse caso aí, é bem nítido essa percepção aliás, a percepção da atuação multidimensional com relação... Faz parte desse processo da reurbanização. Faz parte, você entende? Então, a paradireitologia ela vai estar atuando. Agora, é interessante, se a gente for estudar esses blocos econômicos, uma coisa, como eu vivi, né, ali em Portugal, e eu escutava, né, muitos advogados falando que, por exemplo, há muito respeito dentro desse processo de bloco do direito de um país sobre o outro. Quer dizer, um não entra nas leis do outro. Ou seja, faz-se que o Congresso, que todos os mecanismos vão aceitando aquela diretriz, né? Exatamente, e vai justamente favorecendo que aconteçam debates e que eles vão fazer novas leis e cada um vai meio que assimilando e organizando a sua sociedade conforme aquela diretriz, né? Então, é bem interessante esse respeito, né, dentro da questão da soberania. Da soberania de Isso cada país. Isso é muito interessante, né, dentro desses passo a passo que são dados. Mas né? O bacana é que tem esse limite de que se houver alguma lei que seja muito contrária, né, àquele mínimo que aqueles países já admitem, eles não entram, né? Exatamente, tem esses bloqueios, né? Então, olha como é interessante, né, esse papel do advogado, do direito, né? Quanto a mostrar e debater isso. Aí você vai ver essa expansão que não tem ainda no Mercosul, mas quando a gente estuda os eurodeputados, eu falo assim, o papel do eurodeputado para ver os direitos daquela minoria e ver, isso é bem complexo, né, da gente ver, né, de estudar, e até um dos casos que chama a atenção nessa questão da desunião europeia, do ponto de vista do Brexit, né, foi a questão que um eurodeputado inglês, ele era justamente favorável
a saída da Inglaterra. Quer dizer, é como se tivesse lá o lobo no meio das ovelhas, né? Então o cara está querendo chutar o pau da barraca, né? Então é bem interessante a gente estudar esse... E existe a situação também que a gente acabou de ver agora aqui na Colômbia, né? A questão do acordo, do plebiscito, né? do plebiscito, quer dizer, a atuação também daquela pessoa que incentivou o não, a votação contrária. Sim. Então, o papel dos bastidores também, no sentido de atuar, você entende, para complicar. Sim. Certo? Então, existe as duas situações. Dois existe a situação dos amparadores, né, que estão o tempo todo ajudando, atuando, e existe a outra situação, você entende? Sim. Que vai, às vezes, criando problemas e incentivando as pessoas a agirem dessa ou daquela forma, né? No sentido de prejudicar mais pessoas. Agora, professora Eni, com relação a uma outra questão sobre que eu penso aqui ser relacionado ao para-dever, né? A auto-reeducação paradireitológica quanto aos animais subhumanos e a fitoconvivialidade. Você podia fazer um cotejo sobre isso? Do para-dever? O para-dever nosso, então, quanto à auto-reeducação, quanto aos animais subhumanos, né, essa relação que a gente tem hoje, né, da matança, dos animais que são alimentados 24 horas para engordar mais rápido e favorecer o abate, a questão da fitoconvivialidade, a gente vê o desmatamento desenfreado, a gente agredindo, né, os subhumanos. Então, como que você vê isso do ponto de vista do nosso para-dever? Eu vejo assim, é tudo uma questão de conscientização, né? As pessoas têm que... Existe um trabalho de vários grupos nesse sentido, de conscientizar com relação à questão da legislação ambiental, a questão dos desmatamentos, a própria mídia cuida muito disso, né? A questão dos animais. Existe todo esse trabalho que eu acho assim, que funciona como conscientização. Porque antigamente, mesmo aqui no Brasil, a gente não tinha muita noção com relação aos próprios animais, né? Não tinha, não faz muito tempo, não tinha um trabalho assim eu me lembro quando eu era criança que passava a carrocinha pegando os cachorros da rua, você entende? Para levar para o matadouro, né? Então era desse jeito, não tinha uma conscientização. Aí com o tempo as coisas foram evoluindo, surgiu uma conscientização, quer dizer, hoje existe todo um trabalho, existe toda uma estrutura, até econômica, né, ligada aos animais, aos pequenos animais, no sentido de dar um conforto, de ter um tratamento mais adequado, né, fazer e controle com relação a isso também, né? A questão também da parte da fitoenergia, tem muito trabalho sobre isso. O que eu acho é que não é divulgado. Então, precisa mais conscientização da população, das pessoas, para que possam desenvolver uma consciência paradireitológica, né? Elas precisam ainda mais. Agora aqui, sincronicamente com relação à pergunta anterior, em polinomiologia, página 15, quarta linha. Pode detalhar o polinômio compreensão fraterna, paciência, autorreflexões constantes e diplomacia? Então, nós precisamos, muitas vezes, no trabalho da própria advocacia, ter essa compreensão, né, fraterna, com relação às pessoas envolvidas num determinado conflito. Precisa-se ter muita paciência, fazer muita reflexão sobre aquele assunto, sobre aquela situação, e você tratar isso com diplomacia. Quer dizer, não dá muitas vezes, por exemplo, às vezes a pessoa, dependendo da situação como ela se encontra num determinado momento, ou num determinado contexto, em que ela está emocionalmente muito alterada,
você chegar e colocar coisas abruptamente, sabe? Então, você tem que, no primeiro momento, porque às vezes ela quer que resolva um negócio e quer que você, como advogado, às vezes, faça aquilo de imediato. Não, eu quero isso, ele já vem com a ideia pronta. Eu quero isso, resolva desse jeito, não sei o que e tal. Você, às vezes, não pode falar para ele que você não vai fazer. Aí você fala, vou pensar, eu vou estudar, eu vou analisar, eu vou fazer um levantamento, certo? E nós voltamos a conversar, porque aquele não é o momento, às vezes, adequado para fazer. Então, você tem que parar, pensar, ponderar, e aí você voltar, a hora que a pessoa, às vezes, está mais está melhor, mais calma, para você fazer a colocação e fazer ela entender que, às vezes, aquilo que ela está querendo, né, não é possível daquela forma, daquele jeito, ou então o caminho é outro. Legal. Em Paradoxologia, página 16, primeira linha. Poderia esclarecer sobre o paradoxo de a pessoa poder aumentar a autotaquirritmia, sendo ponderada, reflexiva e serena? Então, a autotaquirritmia, ele é um ritmo rápido e eficaz das manifestações conscienciais, né? Então, esse paradoxo, ele surge quando a pessoa domina a precipitação, a impulsividade, né? Então, ela fica mais autotaquirrítmica, né? Porque ela dominou, ela tem aquele controle, então ela raciocina mais rápido, ela tem mais, com mais profundidade. Interessante. Né? Ela não age, né? Ela já pensou tudo na cabeça, mas ela segura e aí ela... E a coisa vem mais rápido, ela faz uma análise... Em Paradoxologia também, página 16, terceira linha. Poderia expandir o paradoxo da autorrefratariedade acolhedora? A autorrefratariedade, ela significa o seguinte, que você, muitas vezes, não vai se contaminar com determinada situação. Então, por exemplo, numa situação de conflitividade, você vai acolher as pessoas, você vai conversar com as pessoas, mas você não vai levar poluição para casa, certo? Então, você vai... apesar de... você não consegue fazer aquele acolhimento sem se você... É igual o médico, né? Sim, sem se contaminar. Sem se contaminar. Você, o médico, ele acolhe o doente, ele cuida do doente, mas ele não fica doente com aquela doença, né? É a mesma coisa no caso da advocacia. Em mitologia, você já respondeu, mas vale a pena repetir. Poderia falar sobre o mito de o direito ser justo, bom e fácil? Então, o direito ser justo. Nós temos direito... o direito, às vezes, ele é injusto. E, às vezes, é injusto para um grupo de pessoas, ou para várias pessoas, ou nós temos leis injustas, né? E nem sempre ele vai em favor do bem-estar da sociedade, do público. E ele não é fácil, porque ele exige muito conhecimento, exige muito estudo, exige, né, muita pesquisa, se a pessoa quer fazer um bom trabalho. O direito, ele é uma possibilidade que a pessoa tem de estudar e de entender, e que vai fazer, assim, as questões jurídicas, ela vai fazer com que ela tenha condição de entender um pouco mais do paradireito, certo? À medida que a pessoa estuda ou se aprofunda sobre as questões jurídicas, sobre o direito, ela vai ter uma condição. Então, embora ela seja assim um caminho estreito, difícil, mas, ao mesmo tempo, para quem quer, né, para quem está disposto, ela possibilita essa compreensão da paradireitologia. Em eficácia, página 17, favor comentar os seguintes itens. O 4, antibelicismologia, e o 9, holomaturologia. Antibelicismologia? Isso.
da participação na conflitividade para o sobrepairamento ao conflito alheio. Então, aqui é uma ideia da pessoa fazer uma aferição se ela ainda participa da conflitividade, ou ela já é mais refratária, né? Aqui no caso, né? Ou se ela sobrepaira o conflito alheio. Ela consegue trabalhar, lidar com aquilo lá, ou ela ainda mergulha, ou ela ainda se contamina com aquela, toma partido, sabe? Qual a outra? O 9º, holomaturologia, na página seguinte, do orgulho para o despojamento. Então, uma das características, às vezes, do advogado é o orgulho, né? O advogado tem uma postura, assim, mais orgulhosa, né? Mais de... Para a pessoa ser mais despojada, ela ser mais aberta, ela saber trabalhar de uma forma em que ela tire de todas as, de todas as pessoas com as quais ela trabalha, ou com a equipe, o máximo em favor do grupo, em favor da solução, em favor... E não no sentido assim de... Eu quero. O advogado, muitas vezes, ele tem essa postura. Ele quer fazer o trabalho, mas ele faz questão de falar que foi ele que fez. E, às vezes, ele fica difícil de dividir com a equipe, né? Isso, eu acho que vale também para outros contextos, né? A pessoa, às vezes, faz alguma coisa, mas quer mostrar que foi feito. A obra foi minha, o filho é meu, sabe? E ele não divide, ele não e às vezes você tem que ter esse despojamento de permitir que todo mundo contribua e você consiga o resultado, porque o objetivo é você solucionar aquela situação, né? Ou dar um encaminhamento da melhor maneira possível. Então, às vezes, você precisa de várias informações, estudos, até conhecimento que um tem numa área, você não tem, o outro tem, e aquilo somar em benefício da solução daquela questão. Legal. Quer falar? Alô? Reni, você tem alguma coisa para falar sobre as pessoas que estão na área jurídica e que se expõem e que sofrem ameaças de morte? Olha, depende, é o que eu falei assim, isso tudo é um contexto, e é um contexto multidimensional, né? Porque se a pessoa tiver uma ligação, né, com esse tipo de pensamento, com esse tipo de coisa, você entende? Ela vai estar sujeita, às vezes, a atrair determinadas coisas para ela. Então, ela tem que ver bem exatamente a forma como ela faz, de que forma que ela faz. Então, por exemplo, assim, eu recebi por exemplo, uma ação, eu vou fazer uma contestação. Às vezes, é uma situação que, às vezes, já aconteceu comigo, até você conhece a outra parte. E você sabe que a outra parte, às vezes, não está agindo corretamente. Ela está pedindo que não é de direito, aqueles fatos não são aqueles, entende? Você até sabe disso. Qual a tendência sua, da gente? É você carregar na tinta. Isso é isso, pá. Isso não é bom, porque você só vai criar mais problema e vai acirrar mais a situação. Então, eu sempre tomei assim, um cuidado, por exemplo... Pegava aquilo, escrevia, fazia, respondia, aí eu parava, dava uma volta, aí eu lia, cortava todos os adjetivos, tirava tudo. Superlativos? Você entende tudo? Tirava tudo, limpava, você entende? Para a coisa não ir poluída. Porque é aquilo que eu falei, se a pessoa vem e te ataca e você responde, aquilo cria uma dimensão maior. E aí, se você coloca e você se mantém firme, falando o que você precisa falar, mas de uma maneira elegante, de uma maneira correta, aquilo é outra dimensão. Então, às vezes, a parte contrária, eles vão se sentir até assim meio envergonhados pela postura, às vezes até indelicada,
sabe, a maneira como atuaram, porque você vai dar uma resposta diferente, num outro patamar, de uma outra forma. Então, às vezes, precisa a pessoa ver, ela está sempre alerta no sentido de fazer aquilo que eu falei, sempre um bom trabalho, limpo, correto, e em benefício das pessoas, sem prejudicar ninguém. Poderia comentar a inclusão da webgrafia? Você coloca aqui os conceitos de justiça em Thomas Hobbes e suas consequências filosóficas. Isso aí é uma tese uma tese universitária. Eu achei muito interessante eles falarem sobre esse conceito de justiça. Ele diz o seguinte, que você, e é bem atual, né, vamos ver, você, quando você, por exemplo, assim, elege um governante, você dá ao governante uma procuração para ele agir em seu nome, certo? E ele espera que você faça as coisas para as quais você foi indicado, né? Então, se você tem que fazer lei justa, se você tem que fazer obras, se tem que fazer alguma coisa que seja a bem comum. Se você não age, você entende? Se você não faz, você simplesmente revoga a procuração. Então, é um contexto que eu achei muito interessante, muito atual, essa questão apresentada nessa e é um conceito do Thomas Hobbes, não é? Que inclusive foi, se não me engano, utilizado como base do absolutismo na época, né? Um dos filósofos aí que eram utilizados dentro da interpretação da época. Antagonismologia, página 15, primeira linha. Professor Eni, você relaciona ou relacionou de algum modo o antagonismo lei intrafísica para a lei universal com os ordenamentos normativos, éticos, jurídicos, orientando os comportamentos em sociedade? Eu não entendi qual que é o antagonismo. Antagonismo lei intrafísica para a lei universal. A relação com os ordenamentos, acho que está na fatologia, os ordenamentos normativos, éticos, jurídicos, orientando os comportamentos em sociedade. O antagonismo lei intrafísica para a lei universal. Com relação à fatologia, né? Isso. É na terceira linha, né? Quarta linha. Os ordenamentos normativos, éticos, jurídicos, orientando os comportamentos em sociedade. A lei intrafísica, ela estabelece a forma como nós vamos viver aqui em sociedade. A para-lei universal, ela está difusa, né? Ela é encontrada na multidimensionalidade. Então, ela se contrapõe, né, de uma certa forma, à lei intrafísica. Porque aqui nós temos uma lei escrita, certo? Na para-lei universal, nós temos uma lei que ela é de consenso universal, e de conhecimento, assim, que se aplica a todos também, de uma certa forma. Então, vamos dar um exemplo aqui. Na lei intrafísica, nós não temos, né, nesse caso aqui que eu vou falar, não tem ainda nada escrito a respeito disso. Por exemplo, na questão da bioenergética, né? Mas na para-lei universal, pela experiência que a gente tem, nós sabemos que nós trocamos energias uns com os outros o tempo todo. E essa é uma para-lei universal. Na lei intrafísica, ela vai estabelecer a forma como nós podemos nos relacionar aqui na intrafisicalidade.
Com relação aos ordenamentos normativos, éticos-jurídicos, orientando os comportamentos em sociedade. Então, é aquilo que eu falei, você tem um ordenamento todo, né, que regulamenta as relações, as inter-relações aqui na nossa vida intrafísica. Uma coisa interessante que, dentro dessa correlação, é que esses ordenamentos, esse processo dos comportamentos em sociedade, a paralei, ela vai trazer muita coisa do passado, né? Muita coisa kármica, holocármica, muito processo que vai estar sendo resolvido que, no primeiro momento, as pessoas não percebem, né? Não, em geral, não. Você não percebe que a coisa está funcionando. Ela vai interferir. Exatamente. Né, nisso aqui. É o caso, por exemplo, da própria bioenergética, que não é intrafisicamente admitida, né? Admitida e nem regulamentada, nem nada, né? Mas ela interfere o tempo todo. Perfeito. Ela faz com que você faça reconhecimento de pessoas, faz com que você faça reconhecimento de ambientes. Aquela influência que você comentou mais cedo do holopensene, se o holopensene está carregado, assediado, amparado. Isso, o tempo todo. Agora ele pede para fazer isso também com os conflitos inerentes ao dilema profissional ético e não ético. A correlação disso com o processo da paralei universal. Isso está na fatologia, 4ª e 5ª linha. É o dilema ético e não ético. Na sequência aí. Dentro da paralei, dessa multidimensionalidade, é o que eu falei, às vezes a gente traz intrinsecamente dentro de você já algum conhecimento, né? A respeito do que é ético, do que não é ético, né? Então, vou dar um outro exemplo aqui. Quando eu comecei a trabalhar, na verdade, assim, eu comecei a trabalhar sem saber que eu tinha começado a trabalhar. Porque um amigo do meu pai, na época, ia abrir uma empresa, tal, e falou, você não quer levar uma das suas filhas, tal, não sei o quê, tal. E eu queria estudar, eu queria fazer o clássico, estava naquela época. E aí, meu pai falou, ele está insistindo tanto, vai lá, né? Mas achou assim, que ninguém fosse chamar, nem nada, né? E aí eu acabei indo lá e fiz uma carta pedindo emprego. Aí o gerente falou para mim, olha, o contador não está aí, está viajando, mas quando ele chegar, ele vai te chamar para fazer os testes, para não sei o que e tal. E aí, passado quase um mês, meu pai me liga, falou, nossa, já faz 15 dias que o contador chegou, esse meu amigo já me ligou não sei quantas vezes, vai lá fazer esse teste. Aí eu peguei e falei assim, mas eu não vou querer trabalhar, eu vou fazer o curso, isso era começo de janeiro. Eu falei, o curso começava em março. Eu falei, não, mas tudo bem, você só vai lá, porque ele também achou que eu não ia conseguir arrumar o emprego. E aí fui lá, nesse dia, para fazer o teste, ele falou assim, olha, eu tenho uma reunião agora, você pode esperar? Eu falei, posso. Aí eu sentei na recepção assim, e tinha um rapaz mexendo com fatura, com nota fiscal, sentado numa mesa. E ele desceu, foi para a reunião. Aí a hora que ele voltou, era meio-dia, ele falou assim, olha, não vai dar... eu estava ali sentada um pouquinho antes. Aí o rapaz falou assim, você não está fazendo nada, você não quer vir me ajudar? Aí eu peguei e falei, vou. Peguei, sentei lá, comecei a ajudar. Aí o contador chegou, olhou, ele falou, olha, não vai dar, você volta às 1h30? Eu falei, volto. Aí eu cheguei em casa, minha mãe falou, como é que foi o teste? Eu falei, mãe, eles não fizeram o teste, contei o que tinha havido, né? Mandou eu voltar 1h30. Aí eu voltei, ele falou, pode continuar ajudando o rapaz. Aí eu comecei a chorar, porque eu não queria de forma alguma trabalhar. Eu falei, mãe, mas eu não quero trabalhar, eu vou estudar, né? Aí ela falou, mas vai lá e fala. Eu falei, mas mãe, como é que eu vou chegar e falar para eles que eu não quero trabalhar se eu escrevi uma carta pedindo emprego? Você entendeu? Então, eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu não posso fazer isso. Aí eu chorei uma semana, aí eu fiquei racionalizando, né? Eu falei, bom, jeito, vai começar o curso em março, então eu vou trabalhar esses 2 meses. E aí eu falo que eu vou sair para estudar, né? Só que o curso não começou. E eu fiquei 2 anos na empresa. Então, é o que eu falei, às vezes você traz alguma coisa já dentro de você, você entende? Você traz um conhecimento de alguma forma. Quer dizer, nunca tinha estudado coerência, nunca tinha estudado, né, assim, mas
como que eu vou... Eu acabei de fazer uma coisa, eu fui lá e falei que não, né, não queria. Sim, sim. Era incoerente aquilo lá. Eu me lembro de ter falado isso para minha mãe. Como que eu vou fazer isso? Em parafatologia, página 14, na antepenúltima linha. Poderia falar sobre a para-reeducação paraperceptiva dentro das leis do paradireito? Na Parafatologia, página 14, antepenúltima linha. Vou aqui um pouquinho, eu vi do aqui. Vou ver aqui. A parafatologia, achei. Qual que é? A antepenúltima linha. Praticamente a segunda linha de baixo para cima. Para-reeducação paraperceptiva? Isso, no contexto das leis do paradireito. Então, a gente vai se educando, à medida que as coisas vão acontecendo, você começa a perceber a multidimensionalidade presente o tempo todo, atuando de uma maneira assim, que você fala assim, não é possível ter acontecido isso, não é possível que as coisas acontecem dessa forma, né? E você vai melhorando a sua para-percepção com relação a isso, a ponto de você detectar as sincronicidades, você começar a fazer a ligação, a associação de ideias, como que isso aconteceu, de que forma, onde que foi o desfecho, aonde que a coisa começou. Às vezes a questão dentro da bioenergética, né? Às vezes uma situação em que houve uma ideia transpassou para outro através do olhar só, você entende? E aí desencadeou uma situação terrível depois, em função de um comentário que a pessoa fez. Uma pessoa fez um comentário, a outra só olhou, aí saiu dali, o outro foi assaltado. Você entendeu? Então, você começa a fazer esses links, essas coisas de como que isso aconteceu, de que forma, sabe? E o que provocou aquilo lá. Agora, dentro da área do direito, você está atendendo, né? Como é que você vai falar, a coisa foi assim, aconteceu assim. Só que você você adquire esse conhecimento, você começa a melhorar a sua percepção e fazer esses links, inclusive da sincronicidade, da onde que foi o desfecho da coisa. Eni, posso fazer uma pergunta aqui, Pedro? Pode. Tá? Eu queria que você falasse um pouco na teoriologia. Dê só o microfone. Agora, vai. Na teoriologia, a teoria dos valores pessoais fundamentados no paradireito. Dá para você expandir um pouco isso aí? Página 15, Teoriologia, segunda linha, né? Teoria dos valores pessoais fundamentados no paradireito. Nós temos um livro que, inclusive, eu até trouxe aqui para falar, que eu acho que é bem interessante, as pessoas poderiam ler, que é Os Valores Evolutivos Universais, e que ela trata dessa questão dos valores, tá? Eu me perdi um pouquinho. Qual que é o teoriologia, né? Isso. Teoria dos valores fundamentados no paradireito. Esse livro é da professora Lourdes Pinheiro, né? Lourdes Pinheiro. Então, ela trata exatamente sobre as questões dos valores pessoais. Então, o paradireito ela, quer dizer, uma ciência que ela vai estudar o conjunto das normas, valores, princípios, para-leis, né? Das pensionizações retas, justas, dentro do fluxo do cosmos, você entende? Sincrônico com o cosmos, né? A partir do quê? A partir do emprego da energia imanente, né? Correto, e da vivência e para a vivência da megafraternidade. Então, esses valores, quer dizer, eles têm que estar dentro da confluência sincrônica do cosmos. Quer dizer, a teoria, essa teoria, né, de que nós estamos assim harmonizados com esse cosmos, estamos de uma forma cosmolínea
e retilínea, né, harmonizado com o cosmos. Então, são valores, como, por exemplo, assim, honestidade, respeito, certo? Que nós temos que ter um pelo outro, e outros valores que podem, mas são coisas que você, por exemplo, através disso, você não erra. Se você está usando, você está fazendo. Porque os valores, eles acabam constituindo o que a gente chama de virtude da pessoa, né? É uma virtude da pessoa. A pessoa ser correta, ser honesta, ser proba, né? Queria fazer um registro aqui, fazer uma pergunta, ver se confere. Você citou aqui o princípio pessoal de não prejudicar o outro, que é o princípio de Ulpiano Neminin Ledere. Você usou também aqui fazer o bem, que é honesto vivere. E também falou num outro local aí a questão do sum quic triburi, que é o atribuir a cada um o que é seu. Então, você aplicou os princípios do Ulpiano do direito, né? Os 3 princípios, né? Não viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. Os princípios, eles que vão orientar, isso, né, são os a nossa evolução. Básicos do direito do então, Ulpiano. Dependendo dos princípios e dos valores também que a gente tenha, ele vai, digamos assim, dar o norte da nossa evolução. Tá? Então, o princípio de não prejudicar o outro, eu considero assim um princípio de suma importância, porque você já não faz a dívida, né? A partir do momento que você não prejudica ninguém, você pode até se abster de fazer alguma coisa, mas você, digamos assim, você não pôs uma pedra no caminho do outro. Se você fizer alguma coisa que vá prejudicar alguém, você está assim, sujeito a adquirir uma interprisão grupo kármica naquela situação, com aquele grupo, com aquela pessoa. Qual é o outro princípio? Não, o outro é o ato de fazer sempre o bem, que é o viver honestamente, né? O princípio... Você já comentou, né? Já comentou. Tá. Considerando a paradireitologia, como realizar críticas cosmoéticas sem ser taxado de fanático ou radical? Crítica. A pessoa precisa ter muito discernimento, né? Porque ela tem conhecimento também, né? A respeito daquilo que a pessoa vai falar. É preferível, às vezes, a pessoa se abster do que ela agir de maneira assim precipitada, impulsiva, derrubando o que o outro está fazendo. Às vezes certo? Carregando nas tintas. Carregando nas tintas, né? Então, é o que eu falei, assim, ela pode agir de uma maneira elegante, ela pode ter uma postura mais assistencial, digamos assim. Sem deixar de falar a verdade. Sem deixar de falar a verdade. Falar, é o que eu falei, você fala, você diz o que precisa dizer, mas num outro patamar, perfeito, de uma outra forma. Você não vai revidar da mesma forma, né, que a pessoa teve uma atitude totalmente reprovável e você não vai devolver na mesma medida. Você vai tratar, mas de uma forma diferente, no outro patamar. Aqui, para a gente fechar, em Parafatologia, página 14, segunda linha. Também você já comentou, mas vale a pena repetir. Gostaria que relatasse a parapercepção dos bastidores extrafísicos da assedialidade influenciando decisões. Então, na minha atividade profissional, eu verifiquei muito isso, aconteceu muito isso, das pessoas estarem assim dentro daquele conflito, daquela situação, e eles estarem resolvendo, decidindo as coisas totalmente sob a influência, certo? Negativas de assediadores. E, às vezes, a gente sentia repercussão, certo? Porque, como a gente estava incomodando,
Você toma, o advogado às vezes está ali num papel que incomoda, porque você está atrapalhando eles. E às vezes você também, a coisa vem para cima de você. Você é... Certo? É o alvo, né? É o alvo. Então, a gente tem que estar muito alerta, muito atenta, tem que ter, por exemplo, uma estrutura de sustentabilidade que permita a pessoa manter um mínimo de homeostase holossomática, de pensenidade sadia, de higiene mental, para que ela possa ter um link com os amparadores, certo? Manter esse link aberto com os amparadores, para que ela, no momento que ela estiver trabalhando, que ela estiver fazendo alguma coisa, ela consiga se sustentar, se manter ali, para não desandar tudo e ela não entrar, não se sucumbir àquilo ali. O advogado, vamos dizer, lustro, né? Visando até a desperticidade, ele é um agente de transformação, né, da Reubex fora de série. Ele está no olho do furacão ali, onde as coisas são decididas. É isso que eu estou falando, Tá. Impressionante. Você está o tempo todo ali, lidando mesmo com as questões difíceis. Perfeito. Eni, queria te agradecer, fora de série, a sua experiência. Acho que dão aí mais muitos verbetes, você pode ir fatiando isso. Vale a pena pensar, obviamente, também no livro. Queria agradecer a presença de vocês aqui, os teletertulianos, e chamar os comerciais, por favor. Obrigada. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 17 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 20 perguntas online. Na sequência, nós teremos recados, são 5 recados hoje. Primeiro, Marcelo Silva, acoplamentário. Depois, nós teremos a Adriane Correia, vai falar da 7ª semana da reeducação consciencial. Amaro Krob, qualificação tenepsista. Malu Cato, valores evolutivos, é um curso da Jurisconse. E o Marcos Dung, o curso da Apex, Inteligência Financeira e ProEx. Meu boa tarde a todos, eu estou aqui para convidá-los que amanhã, aqui em Foz do Iguaçu, nós vamos estar iniciando o acoplamentário da Mega Fraternologia e, como a professora Eni falou, a Mega Fraternologia, a Mega Fraternidade é igual a para direito e isso exige a gente estar alinhado com o fluxo do cosmos. Então, a pergunta que a gente lança, para quem tem interesse no tema é, você já tem alguma técnica pessoal que te alinha ao fluxo do cosmos, que te facilita se acoplar com a central extrafísica da fraternidade? Então, venha participar desses debates, de experimentos práticos no acoplamentário, que vai começar 7, 8 e 9 de outubro, aqui no CAEC, com o tema Mega Fraternidade. Os professores Epicon sou eu, professor Eliane Stedley e o professor Alexandre Nonato. Maiores informações, entre em contato com o telefone do CAEC, que é 45 3526 3525 2652. Então, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. A Reaprendência convida para participar da 7ª semana da reeducação consciencial, que vai ocorrer dos dias 8 a 16 de outubro de 2016, na sede da Reaprendência em Foz do Iguaçu. Nós teremos as seguintes atividades. Nos dias 8 e 9 de outubro, o Campo Energético Parapedagógico, o CEP. É um curso de campo com o professor Epicon Rui Bueno. Nós ainda temos algumas poucas vagas, então quem quiser ainda dá tempo de participar. Na quarta-feira, dia 12 de outubro, feriado, nós teremos o Seminário dos Educadores Históricos. É um evento gratuito. Quem está aqui em Foz do Iguaçu pode participar presencialmente, ou se não, quem está fora, nós vamos transmitir em EAD. Vai das 9 da manhã até o meio-dia e depois das 15 horas até as 18 horas. E nos dias 15 e 16 de outubro, teremos o 2º simpósio de reeducaciologia. É um evento também que vai ser presencialmente na sede da Reaprendência e também terá transmissão por EAD. Inscrições pelo site da Reaprendência, www.reaprendência.org. Convidamos e aguardamos todos vocês. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los para o curso Qualificação Tenepsista, que vai ocorrer no Discernimento nos dias 5 e 6 de novembro próximos.
Esse curso é um curso que interessa de sobremaneira aos tenepicistas e interessados na técnica da TENEPES e custa R$ 160 com desconto de 50% para pessoas com mais de 60 anos. Alguns tópicos desse curso: ambiente otimizado para a TENEPES, domínio bioenergético e a prática da TENEPES, autoorganização e conviviologia interassistencial, autopesquisa e reciclagem tenepecística, código pessoal de cosmoética, docência e GESCOM sobre a TENEPES, amparador extrafísico da TENEPES, potencializadores da TENEPES, indicadores da evolução interassistencial e TENEPES avançada. Os professores são o professor Flávio Amado, a professora Isilda Fresianste e a professora Silvia Beló. Informações e inscrições no CIAEC 45 35 25 26 52. Esperamos vocês no dia 5 e 6 de novembro. Obrigado. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Em nome da Juriscons, convidamos vocês para um curso do professor Roberto Almeida, neste final de semana, 8 e 9 de outubro, sobre valores evolutivos. Como a professora Eni bem frisou aí no seu verbete, né, os valores evolutivos norteiam as nossas escolhas, as nossas decisões, interesses e prioridades da consciência, né? Então, o professor vai nos ajudar a compreender a parafisiologia do sistema de valores conscienciais, também a catalisar a recuperação de megascons relativos aos valores intermissivos, a desenvolver competências emocionais para ampliar a vivência dos valores cosmoéticos e promover mudanças na vida a partir de reciclagens de valores. Né? Nós temos que ter em mente, né, que o processo de valores ele passa por um processo, como bem disse a professora Eni, de reeducação. Né? Paradigma novo condiz com valores novos. Então, estão todos convidados a estarem nesse final de semana, 8 e 9, a partir das 8h30 da manhã do dia 8, a estar discutindo, aprofundando esse tema. As inscrições podem ser feitas na Juriscons, né? Ou acessando o telefone 45911-6263. A inscrição é R$ 220 à vista ou 3 parcelas de R$ 80. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu estou hoje aqui pela Apex novamente para divulgar o curso Inteligência Financeira e Proexis. Tá? Então, é um momento para a gente parar, estudar e refletir a respeito não só dos valores evolutivos, né, que a gente intenciona adquirir, resolver com a Proex, os valores fins, mas os valores também mundanos, financeiros, que é a energia intrafísica, a gente sabe que é o dinheiro, e feliz ou infelizmente, sem a qual a gente não consegue ter uma boa coordenação, um bom controle, uma boa gestão, e até o pé de meia a gente não consegue executar, cumprir satisfatoriamente a nossa Proex. Então, questões para reflexão do tipo, o dinheiro é facilitador para nossas ações diárias? Para suas ações? Você é dono ou escravo dele? Mais outra, quais mudanças íntimas são necessárias para qualificar a sua inteligência financeira? Então, os objetivos desse curso, pessoal, curso que vai ocorrer dia 8 de outubro, depois da manhã, sábado agora, o dia inteiro aqui no CIAEC. E também a transmissão EAD, tá? Presencial e EAD. Objetivos do curso, então, são esses todos relativos ao controle e à inteligência financeira em si. Discutir a relação entre finanças e propósitos pessoais e PROEX, estruturar o orçamento pessoal visando o equilíbrio financeiro, aprofundar a compreensão sobre maturidade financeira, elaborar estratégias para a independência financeira pessoal. Então, a temática geral envolvida, as bases da nossa inteligência financeira útil,
orçamento pessoal e autodiagnóstico financeiro e a seguridade, a segurança financeira para cumprimento de PROEX acima de tudo. Professores, temos o Caio Policel, Everaldo Bergonzini, Fausto Camargo, Vânia Hernandes. Tá, o dia inteiro do sábado, depois da manhã, na sede da Apex, investimento, 3 parcelas de R$ 70 ou 190 à vista. Maiores informações, www.apexinternacional.org ou pelo CAEC, através do 3525-2652. Muito obrigado, boa tarde. Para amanhã nós teremos o verbete Aproveitamento da Liberdade, da especialidade Liberaciologia, com a professora Maria Zilá Padilha. Todos estão convidados a participarem presencialmente ou online e a enviarem as suas perguntas. Obrigada.